Olá, bem-vindo de novo ao canal Fox CEO. Hoje a gente vai falar sobre um tema que sempre me interessou muito, porque eu sempre fui muito tímido. E o título desse tema é se os líderes introvertidos, né, essas pessoas mais quietas, são bons chefes, né? E eu acho que essa pergunta sempre fica na cabeça da gente quando a gente está crescendo, é, evoluindo profissionalmente, porque a gente sempre fica em dúvida se a gente pode ser um bom chefe ou não, se a gente pode ser um chefe um dia, né, um líder. Primeiro a gente tem que separar o que é chefe e líder, porque na verdade hoje é tudo a mesma coisa, embora os termos tenham significados bem diferentes, né? O líder é aquele que lidera, né, que as pessoas têm como referência e que conduzem as pessoas de uma maneira evolutiva boa e tal, e as pessoas aderem a tudo aquilo que ele propõe. E o chefe é aquele que, né, demanda tarefas, aquele que impõe muitas vezes pela força da hierarquia e tudo mais. Mas hoje em dia chefe, líder está meio que misturado, né? Então eu acho que a gente tem que ser chefe em alguns momentos e líder em outros, ou ao mesmo tempo, dependendo da situação. Então eu acho que essa questão de que ser chefe ou ser líder, eu acho que ela já é uma controvérsia aí. Mas vamos lá, o tema é interessante porque cada um de nós aí que tem alguma experiência profissional vai pensar nisso, né? Eu, por exemplo, vim da área técnica, depois virei gestor, muitos anos depois. Então, eu era muito tímido, então eu comecei a deixar de ser tímido, por exemplo, quando fui obrigado a fazer a apresentação sobre produto técnico, né? Então, a confiança, de uma certa forma, faz com que a pessoa seja um pouco mais extrovertida, porque quando ela conhece alguma coisa, ela já começa a ser um pouco mais extrovertida, mesmo que ela seja tímida. Claro, a ansiedade muitas vezes toma conta, mas com o tempo isso tudo acaba sendo diluído aí na nossa capacidade, né? A pergunta que a gente sempre faz assim, como é o seu chefe hoje? Lembrando dos seus outros chefes, como eles eram? Eram pessoas, né, extrovertidas, que falam, que gritam, que puxam para cima, que são o tempo todo assim super enérgicos e tal, ou são aqueles chefes mais ponderados, aquele que conversa, aquele que pede, aquele que instrui, né, ou começa a dar sequência nas coisas. Hoje a gente sabe, por pesquisas e por experiência própria e por olhar, que os melhores chefes, na verdade, são esses que são os menos agressivos, vamos chamar assim, se bem que o termo agressivo não é o melhor nesse momento, mas aquele que está sempre levantando, né, a batuta e batendo e dizendo, vamos lá para frente e tal, e não vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas as pessoas, na verdade, acabam não ficando muito contentes ao longo do tempo, porque o chefe assim, ele começa a criar uma ansiedade muito grande, ele muitas vezes não ajuda, ele manda fazer e espera que você faça, porque ele acha que todo mundo também tem que ter a mesma capacidade dele, o mesmo perfil dele. Então ele é menos líder, eu acho. E aquele cara que é mais assim e é líder, então na verdade aí ele precisa muito do apoio de pessoas mais abaixo, que são os sublíderes, né? Ou então os gerentes. Por isso que existe essa hierarquia de supervisor, gerente, diretor, diretor-geral e adjunto e tudo que a gente vê nas hierarquias das empresas. Mas a gente vê cada vez mais as organizações tendo menos chefias intermediárias, no caso de você ter uma organização pequena. Então, isso começa a mostrar que organismos menores trabalham com mais eficiência, porque existe uma comunidade ali, um relacionamento, que é possível ter uma boa condução de negócio. Então, hoje, muitas empresas usam aquilo que a gente chama de unidade de negócio. Então, a área de marketing é uma unidade de negócio, a área financeira é uma unidade de negócio capaz de fazer contenção de gastos e tirar lucros de contratos que têm que ser renovados. A área de RH, ela tem pode ser uma área de negócio também, porque, na verdade, ela, quando traz um profissional e ela capacita bem esse profissional, ela consegue melhores resultados, isso pode ser medido. Então, hoje, a gente começa a entender
que as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, elas trabalham melhor com pessoas que são mais ponderadas, são mais tranquilas, são mais líderes, né, do ponto de vista do dia a dia, né? Então isso começa a ficar mais claro por N situações que a gente vê, né? E porque isso traz hoje em dia uma capacidade das pessoas de serem criativas. Hoje a internet e a mudança dos negócios possibilita que pessoas mais tímidas, mais quietas, tenham capacidade de invenção, de criatividade, né? E isso é potencializado quando você tem uma equipe pequena e quando tem uma equipe que é conjunta e tem um líder ali que consegue, né, dar aquele conselho no pé de ouvido, consegue dar um direcionamento, né, para te ajudar a focar naquele teu negócio. Então, hoje a gente percebe que isso é possível. Então, a pergunta que a gente faz assim, por que ainda se usam treinamentos mais agressivos quando a gente está buscando liderança, treinamentos mais, né, enfáticos e de força e tudo mais, sabendo que o momento está pedindo hoje líderes mais tranquilos, né? Até porque a gente olha o mundo e a gente vê que as lideranças mais contundentes assim, elas estão deixando a desejar e as pessoas não ficam tão felizes assim do ponto de vista empresarial. Bom, não esqueça de deixar aí o seu like se gostou desse vídeo. Eu faço aqui a pergunta, né? O que você acha disso, né? Você acha que isso te atrapalhou para seguir na evolução da tua carreira? Você acha que uma pessoa introvertida não consegue ser um bom líder, um bom chefe? Quais são os chefes que você teve que são diferentes e quais deles você teve mais afinidade para fazer o teu trabalho funcionar? E claro, se não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscrevam, que a ideia é a gente fazer vários vídeos aí. E eu tenho aqui ainda uma promessa de fazer um vídeo sobre constelação para a área profissional, né? Que é para ajudar aí você a detectar as suas dificuldades e ter um diagnóstico dos problemas de uma empresa. Obrigado, até a próxima e boa semana.